Se tiver alguma dúvida, é só ir perguntando enquanto a gente vai falar. Tá? Então, turbinas hidráulicas, tá? Turbina basicamente vai ser um equipamento que vai fazer a conversão, né, da energia de um escoamento para uma energia hidráulica, né, de um escoamento, e vai transformar ela em energia mecânica, né? Vai normalmente tocar um gerador ou algum tipo de outro elemento, certo? A gente tem alguns medidores de vazão no formato de turbinas, que aí quando o fluxo passa através dela, cria uma força de tração sobre as partes que vai induzir, né, uma rotação nela. Então, é o mesmo princípio, só que não vai ter um gerador ligado a ele. No máximo vai ter um. Como é que fala? Vai ter lá um pequeno solenoidezinho que o eixo ao girar no interior dele tem um campo fixo nele, aí vai acabar induzindo, né, uma tensão sobre o solenoide. E aí a gente tem uma medida proporcional, né, da vazão em função disso. Mas as turbinas, né, de grande porte, produção de energia hidrelétrica, a gente normalmente coloca um eixo dela associado a um gerador e aquele detalhe que a gente falou lá na disciplina do laboratório. Tá? O gerador ele tem um número de polos fixos, certo? E a frequência da rede depende da frequência de rotação da turbina, certo? Então, a rotação da turbina ela tem que ser mantida constante e para que o gerador consiga manter a mesma frequência da rede na hora que ele for converter a energia mecânica do eixo, né, em energia cinética, a energia elétrica, né? Então, dos elementos da turbina, a gente tem basicamente o rotor, que é o órgão principal, certo? Ele é móvel e normalmente o que ocorre é que o distribuidor que vai direcionar a água, né, ela vai induzir o escoamento através da turbina, e aí a turbina ele pode ter pás, pode ter conchas. Quando o fluxo estiver escoando através dela ou nela em si, a gente vai ter basicamente a conversão, né, da energia tanto hidráulica quanto cinética, não necessariamente perdão, a energia de pressão e energia cinética que o fluido vai ter, tá? Exceto para a turbina Pelton, que não aproveita nada de energia de pressão. Então, basicamente, ele acaba atuando, né, pegando a energia do escoamento e transformando em energia de potência para um eixo. O distribuidor, para a gente, ele é um outro elemento que vai basicamente direcionar a água até o rotor, certo? Para as turbinas do tipo Francis, a gente tem esse distribuidor com da Francis e da Kaplan. A gente tem esse distribuidor, né, com como é que fala? Pás móveis, justamente para que o fluxo, na hora que estiver passando por ela, a gente consiga como é que fala? Controlar a abertura e fechamento delas para controlar a vazão sobre a turbina. Lembra, a vazão tem que ser controlada porque ela é o único parâmetro sobre a turbina que a gente tem controle de manter a rotação dela. Tá? A queda da hidrelétrica, como é que fala? Permanece praticamente constante, então ela não vai modificar. A vazão é justamente o termo que a gente pode alterar. Tá? Então, da classificação das turbinas, embora a gente já tenha visto isso com mais detalhe lá no início do semestre, mas para a gente relembrar, a gente tem as turbinas de ação, onde não se aproveita nada de energia de pressão do escoamento, a gente só aproveita energia cinética. Então, o efeito, né, dela é como se simplesmente pegasse um jato e esse jato empurrasse uma geometria. Aqui ele está representando para a gente como simplesmente um carrinho, né, sendo empurrado por um jato, porque o efeito é basicamente isso. A diferença é que vão ser múltiplas conchas, né, que vão estar recebendo uma a uma, né, esse jato, certo? E a gente tem uma geometria própria. E aí ele vai estar, como é que fala? Criar um movimento de rotação, não simplesmente um movimento linear igual está aqui. Tá? Agora, já no caso das turbinas de reação, que é o caso da Francis, da Hélice, da Kaplan, etc., a gente tem, né, a admissão, né, do fluido direcionado pelo distribuidor sobre a turbina, e essa turbina ela vai aproveitar parte da energia cinética, mas parte da energia de pressão também, certo? Então, quando ela modifica, né, a velocidade fala, os perfis de velocidade do fluido que está entrando para ela, para depois ter a saída, a gente tem a criação de um impulso,
que vai basicamente, né, alterar o estado de movimento da turbina em si, certo? Então, na hora que o fluido, como é que fala? Na hora que a turbina direciona, redireciona o fluxo, ela está ao mesmo tempo aproveitando parte da energia de pressão que o escoamento vai ter, enquanto a energia cinética, né, vai se manifestar como a criação das forças de sustentação sobre a turbina, certo? E aí a geometria clássica para cada uma delas, tá? A gente tem aqui, ó, as turbinas, né, em questão da trajetória, né, que a água vai fazer sobre elas. No caso da Pelton, a gente tem um jato que ele incide, né, tangente, né, à turbina. Ou seja, o jato incide, fazendo, né, vamos dizer assim, paralelo, né, a, a, a coordenada radial da turbina, e fazendo paralelo, não, perpendicular à coordenada radial da turbina. E aí, quando isso acontece, a gente vai ter a produção de um torque que vai basicamente acelerar essa turbina para frente. Para frente não, em sentido de rotação. Enquanto na França a gente tem o escoamento radial. O fluxo entra, né, direcionado pelos rotores, né, em cada uma das guias aqui, ó, entre uma pá e outra, certo? Entre os canais entre uma pá e outra, e vai modificar, né, o sentido do escoamento. Ela está escoando, entra radial, sai axial. Essa mudança no sentido do escoamento vai gerar boa parte, né, da energia que a turbina vai ter, porque vai aparecendo, né, uma reação sobre a turbina, nessa modificação do sentido da velocidade do escoamento. Aí você tem um efeito, né, da perda de carga sobre ela, que ela vai alterar, né, vai ter uma diferença de pressão entre entrada e saída. A gente vai ter também, né, o aproveitamento da energia cinética conforme o fluido acaba escoando aqui, criando força de sustentação sobre as pás da turbina, certo? Mas esse é um efeito menor em relação ao primeiro, da mudança do sentido de velocidades. E como a gente tem, né, uma diferença de pressão entre entrada e saída, para esse tipo de turbina aqui que é a França, a gente tem que ficar bastante preocupado com o efeito de cavitação para ela, certo? Então, do mesmo jeito que para a bomba a gente tem, uma preocupação, né, com a altura de posicionamento para que ela não cavite, a mesma coisa vai acontecer com esse tipo de turbina. Ela vai ter, né, o NPSH requerido para que na saída dela a gente não tenha o efeito de cavitação. Tá? Tudo bem que tem evoluto depois dela, mas mesmo assim não é. Fala, dependendo da velocidade com que ela está operando, não é, às vezes não é o suficiente, acaba tendo captação na saída dela. Isso é um problema. Tá? Das turbinas de escoamento axial, ou seja, o fluxo é direcionado, né, para passar pelas turbinas, como se fosse um escoamento de um ventilador mesmo, né, da parte de cima aqui para a parte de baixo, certo? E o que acontece? Quando esse fluxo vai estar passando, ele vai basicamente, né, criar diferenças de velocidades entre a superfície superior e a superfície inferior de cada uma dessas pás, certo? Ao fazer isso, vai aparecer uma força de nutação que vai fazer, vai ser tangente, né, à velocidade, à rotação da turbina. Então você cria, né, um torque sobre ela conforme o fluxo vai escoando. Não é muito diferente, né, do escoamento sobre um rotor de barco, né, que a gente chama de hélice também, e por aí vai. A diferença basicamente entre a turbina Kaplan e a turbina hélice, que a gente chama de bulbo também, é basicamente que para Kaplan essas pás aqui, ó, elas são móveis. E ao se movimentar, elas conseguem achar um ângulo melhor. Tá? Esse movimento é comandado, tá? Ele não se movimenta sozinho, não é passivo. Na hora que o fluxo estiver passando, quando essas pás, né, se movimentarem, elas vão estar, na verdade, se ajustando, né, a operação da turbina para que naquela vazão que ela está trabalhando ela consiga dar um torque maior. Então, é uma maneira bastante inteligente, né, de aproveitar, já que ela vai trabalhar só com, como é que fala? Só com essa força de sustentação, ela tem sim que pegar o máximo de sustentação possível, e para isso ela modifica o ângulo. É um controle que a gente chama de controle de pitch. Um mesmo tipo de controle, por exemplo, utilizado em pá eólica. Tá? A gente tem dois controles, um passivo, que é o controle de stall,
e outro que é o controle de pitch, onde essa angulação, né, das pás, ela se movimenta para se ajustar à velocidade do vento. Aqui no caso, a velocidade que a água vai estar passando através da pá, certo? Então ela ganha bastante estabilidade, né, na curva de eficiência dela conforme o ângulo vai variando. Aqui mostrando basicamente o esquema, né, de cada uma das turbinas interagindo, né, com o escoamento, a Pelton, né, recebendo o jato tangencial à rotação dela, a França recebendo no escoamento axial aqui, ó, e depois transformando perdão, um escoamento aqui radial, depois transformando ele em axial, certo? E a gente tem o escoamento aqui para Kaplan, né, passando através dos coisinhas. O distribuidor da Kaplan tá, é o mesmo da Francis, é um distribuidor tipo Fink, ou seja, é um caracol que vai que vem pela parte superior aqui, né, direcionando ele, depois o fluxo mesmo ele vai se movimentar para vir aqui na vertical e a gente tem esse tipo de escoamento. Tá? E aí vamos para a parte de dimensionamento da turbina, tá? Que é a parte de velocidade específica. Tá? Para a gente definir qual turbina vai trabalhar numa determinada instalação, a gente precisa basicamente saber, né, a potência que a gente vai ter, essa é a potência do jato de água, certo? Qual que é a altura de queda que a gente vai ter para a hidrelétrica e qual rotação que a gente precisa. No caso, a rotação na qual a turbina vai trabalhar, ela é função basicamente de qual vai ser o gerador que a gente vai estar trabalhando. Tá? Normalmente você já faz o dimensionamento para que não seja necessário nenhum redutor. Ou seja, você não tem que criar uma perda mecânica ali se o projeto permite ainda que você altere, né, a rotação para a turbina. Tá? Que aí vai ser um eixo único, né, ligando a turbina e o gerador. Então, você usa a mesma rotação que o gerador precisa, a potência, né, que o jato de água da hidrelétrica, da queda, estaria representando para a gente sobre a altura manométrica. No caso dessa potência aqui, ó, como ela é potência de jato, ela é peso específico, a vazão e a altura. Então, tem um pedaço de altura aqui com um pedaço de altura aqui embaixo, para ser simplificados, certo? E o que, que acontece? No caso, a gente teria aqui, ó, para rotações específicas diferentes, né, em faixas, qual o tipo de turbina que a gente acaba escolhendo para poder trabalhar. Então, no caso, se a gente avalia, né, que o termo da vazão ele é mais importante, ele é importante que no numerador, se eu tenho, né, turbinas de grande vazão, a rotação específica aqui ela vai ser um número maior, certo? Agora, se eu tenho uma queda que é maior, embora aqui a gente tenha altura elevada a meio, aqui eu tenho altura elevada a 5 quartos. Então, quanto maior a altura, o denominador, né, ele cresce mais rápido que o numerador, então a gente vai ter, né, velocidades específicas menores. Tá? Então, turbinas que trabalham bem com grandes quedas e pequenas vazões, a Pelton. Então, para ela, a gente tem uma faixa de operação aqui, que é onde normalmente a gente aplica ela, certo? Para vazões maiores, aí a velocidade específica vai aumentando e aí a gente vai passando pela Francis lenta, Francis normal, Francis rápida, para hélice e depois para Kaplan. Então, essas diferenças aqui estão justamente associadas, né, a basicamente a relação entre vazão e altura que a gente vai ter para poder trabalhar. A diferença entre a Francis lenta, normal e rápida é basicamente, né, o formato e angulação das pás. Tá? Pensem que do mesmo jeito que você tem os triângulos de entrada para as bombas, a gente vai ter os triângulos de entrada também, né, para essas turbinas tipo Francis, porque elas funcionam basicamente, né, como rotor de bomba invertido. Então, a gente consegue, né, criar ângulos específicos para poder aproveitar melhor essas velocidades aqui específicas para esse tipo de turbina aqui também, certo? Com o detalhe de, né, ficar bastante atento à captação, principalmente para a França. Tá? Então, como que é feita a escolha da turbina em questão de projeto? A primeira coisa que a gente tem que saber é qual que é a queda que vai estar disponível e depois qual que é a vazão.
A vazão, basicamente, se estuda ela ao longo de um grande período de anos, tá? Então, alguém vai de tempos em tempos, né, medindo a vazão que o rio vai ter. Existem várias técnicas para isso, desde o uso de balizas e flutuadores, ou seja, você pega uma seção do rio, certo? E pega, baliza ela e vai pegando, né, qual que é a profundidade cada, em cada intervalo de medição entre seção transversal entre uma baliza e outra baliza e vai vendo, né, qual que é a velocidade utilizando um elemento flutuador. Aí você solta em um pedaço dela, depois solta no meio, depois solta no outro extremo, poder ver qual que é a vazão, certo? Essa é uma das outras das possíveis possibilidades, tá? Mas tem outras técnicas também, que aí envolvem basicamente você pegar como se fosse um anemômetrozinho, certo? Só que ele é feito para trabalhar dentro da água, você vai colocando e vai medindo, né, a velocidade com que a água vai estar passando, certo? Porque a técnica das balizas flutuadoras é uma técnica superficial. Essa outra que a gente vai completando, né, a velocidade ponto a ponto, você pode fazer com tubo de pitot, pode fazer com um anemômetro adaptado, mas são técnicas que vai pegando, né, local. E aí você vai marcando, né, na sua seção transversal, né, qual que é a velocidade de cada um dos pontos, você tem uma medição da vazão. Tá? E essa medição é feita ao longo do ano, para a gente ver a presença, né, dos momentos de seca, a presença, né, dos momentos de maior vazão. Então, é um trabalho de campo, né, que demora bastante tempo, porque ele não vai ser de um ano só, porque a gente tem, às vezes, períodos de estiagem que vão durar, às vezes, de 2 a 5 anos, alguma coisa assim, onde a vazão dele vai ficar menor, mesmo em função do regime de chuvas ter variado, ou a gente vai ter cheias maiores, certo? E existe também o efeito que a gente chama de cheia centenária, aquele período, né, vamos dizer assim, aquele pequena estação, certo, onde de repente você tem uma vazão muito grande, certo, seja em função de algum tipo de fenômeno climático, de chuva, ou como é que fala? Alguma zona de convergência, né, que vai levando muita chuva para aquela região, e aí você tem uma vazão completamente atípica, certo? Que normalmente ela tem que ser levada, né, no dimensionamento para que a instalação, né, acabe suportando, certo? Esse tipo de estudo é muito importante porque ele acaba, de certa forma, indiretamente regulando como que a hidrelétrica inteira vai funcionar, né? Porque é necessário, na nossa legislação, que se mantenha o fluxo do rio ocorrendo ao longo de todo o ano. Não posso vir minha hidrelétrica simplesmente fechar a água e é isso aí, certo? Porque eu tenho uma fauna e uma flora aquáticas, né, que dependem daquela água, e você tem também cidades que às vezes estão utilizando aquela fonte de água, né, como como é que chama? Para ou consumo, né, ou então como fala? Como efluente, ou seja, às vezes o curso de água é um curso relativamente pequeno, não tem vazão para você, uma vazão ou mesmo nível em relação à cidade, por exemplo, você pega a água de lá e fica bombeando. Às vezes você usa como efluente, ou seja, você pega o esgoto, trata ele para depois, como é que fala? Fazer a descarga dele no rio, certo? Esse tratamento de efluente aí, ele tem a seguinte característica, né? Você vai pegar aquele esgoto todo, vai retirar uma quantidade grande, né, de matéria orgânica, a qualidade da água não vai ficar o suficiente após o tratamento para que a gente a beba, mas é o suficiente para que ela seja, né, depositada no rio, certo? Aumentando a vazão dele, para que não ocorra, né, vamos dizer assim, assoreamento daquele rio, para que não ocorra contaminação da, do córrego com, como é que fala? Com é, é, fala, micro-organismos patológicos, certo? Que vão causar doenças, etc.
Então, ela é tratada, não é consumível para humanos, às vezes ainda não está na condição de ser utilizada para agricultura, mas uma vez que ela entra no rio, ela termina, né, de fazer como é que fala? A degradação do que está sendo ejetado. Ou seja, no próprio ambiente ele vai terminar de tratar ele em função dele receber, né, mais oxigênio, dele ir interagindo, né, com o leito do rio e com a atmosfera que está ao redor, certo? Então, esse tipo de coisas importantes para a gente pensar na hora que a gente vai fazer a análise da vazão. Então, tem um longo período para a gente fazer a, essa análise hidráulica, certo? Da instalação em si. E depois que a gente tem essas informações do que vai ser a altura manométrica, o que vai ser a vazão que a gente vai ter para a turbina, a gente faz o planejamento de como que a turbina vai funcionar, se ela vai ser uma turbina que vai operar apenas em algum momento do dia, que é o caso das turbinas normalmente a fio d'água, das hidrelétricas a fio d'água, onde a turbina opera em alguns intervalos de tempo, o restante ela vai ou acumulando água, certo? Não toda a água do rio, porque ela tem que manter uma vazão mínima, mas ela vai acumulando boa parte da vazão para durante o período de operação, né, ela vai lá e libera uma grande quantidade de água através, né, da própria turbina, certo? Ou se vai ser uma barragem de acumulação grande, né, para uma usina de maior porte, que aí ao mesmo tempo que ela vai acumular água, ela vai regularizar, né, a vazão do rio, vai acabar mantendo aquela vazão com um valor mais próximo do constante. Por quê? Ela tem que deixar uma vazão mínima para poder passar um ano. Só que como ela acumula água durante dias, vai ter estação mais seca, por exemplo, onde ela vai acabar mantendo, né, a mesma vazão, certo? Porque parte da água acumulada agora ela vai fazer com que se alivie o efeito da estiagem, tá? Isso normalmente em função de ter algum elemento, né, após a barragem que vai necessitar daquela vazão de água, certo? Então essa regularização ela é importante, tá? Tem alguns casos bem específicos, tá, onde você tem acordos, por exemplo, entre hidrelétrica, né, e claro, isso permitido pela legislação, e praticantes de esportes, como o pessoal que faz canoagem, alguma coisa assim. Porque aí a hidrelétrica, né, ela se entende, né, que a água é patrimônio da União, certo? Então ela é de todos. Então é possível, né, haver acordo entre hidrelétricos, pessoal que normalmente faz essa parte de canoagem, etc. Pessoal de coisinhas, que o que acontece? Se combina, né, um horário em que aquela hidrelétrica vai liberar mais vazão do que o normal para a prática desse tipo de esporte. Tá? Isso porque se entende, né, que a hidrelétrica em si ela interfere, né, como é que fala? Nas práticas sociais da comunidade que está ao redor. Então ela tem que atender esse tipo de atividade. Faz parte como é que fala? Faz parte do escopo de trabalho. Assim como você tem, como é que fala? O uso, por exemplo, da bacia de Três Marias, por exemplo, a prática de esportes aquáticos, o pessoal fica andando em navio, fica andando de barco sobre ela, jet ski, etc. Você também tem os eventos que acontecem, né, depois dela. Então, sendo mais vazão necessária, é feito um acordo, né? E aí, de tempos em tempos, a Hidrelétrica vai lá e libera a vazão a mais, né, para que aquela prática, né, possa ocorrer. Tá? Tudo previsto pela legislação. Mas voltando para o nosso aqui. Tá? Basicamente, então, para a gente achar, né, essas informações para a gente selecionar a turbina, a gente vai ter, né, a queda, a vazão, que tem que ser avaliado ao longo de período de tempo, e aí com base nisso a gente vai avaliar, né, qual que vai ser o número de polos do nosso alternador, basicamente conhecendo a potência que o rio poderia fornecer, ou seja, que estaria liberado, né, pela legislação para que a turbina possa operar, e aí com base nisso a gente entende qual que é o número de polos que a gente vai ter para o alternador do gerador e qual que vai ser a rotação que ele vai trabalhar. Então a gente já encontra, né, o equipamento, né, que melhor vai se ajustar às características, né, daquela hidrelétrica. E uma vez que a gente define o número de polos, a gente tem a rotação que a turbina vai trabalhar.
E aí, com base na rotação, na altura e na queda, a gente calcula, né, qual que vai ser a velocidade específica para a turbina, certo? Então, a rotação ela é basicamente, né, a rotação do rotor, né, vai ser basicamente os 60 Hz, que perdão, a frequência nossa seria de 60 Hz, sabe, sobre o número de polos do alternador, certo? Para a gente chegar na nossa rotação, né, em rotações por minuto. Esse 60 aqui é para a gente sair, né, da frequência aqui em Hertz, ou seja, 1 sobre segundo, e virar 1 sobre minuto. Tá? E aí a gente obtém aqui em RPM. Para a potência gerada, a gente vai ter basicamente, né, o peso específico, né, do fluido de trabalho, a vazão, a altura manométrica. Aqui está dividindo em 75 para a gente chegar nessa potência gerada em cavalos. Tá? E a gente tem, claro, o efeito de eficiência da turbina. Tá? Como essa eficiência, né, ela vem ela vem da própria turbina encontrada, ela não é a mesma potência, né, que a gente vai utilizar aqui. Porque essa potência aqui, ó, ela é a potência do jato. Tá? Ou seja, só peso específico, vazão e altura. Essa aqui é a potência gerada e ela leva em consideração a eficiência da turbina, tá? Só não confundir, senão chega com 75 e fica procurando, né, qual que é a eficiência da turbina que a gente não tem ainda. A gente não definiu ela, tá? E aí, na hora de escolher a turbina, a gente vem, né, e com velocidade específica, já de mãos, a gente vem e vai buscando, né, qual turbina que foi melhor se assentar, já sabendo o tipo, né? Ah, eu caí com uma turbina com uma rotação específica lá de, por exemplo, 20. Para 20, por exemplo, né, a gente teria uma turbina tipo Pelton, de 4 jatos, ou então já uma Francis aqui, ó, nessa outra coisinha. Como a eficiência que dá maior, talvez seja essa, depende basicamente da altura. Certo? Que já está aqui, fica mais redonda aqui, uma que tem 2 pontos, tá? Poderia ser para 18, tá? Em vez de 20. Poderia ser uma Pelton 4 jatos ou uma France, certo? Onde, em função da altura que a gente teria, às vezes a gente encontraria, né, qual que vai ser melhor, qual que seria a melhor escolha entre um e outro quando a gente tem, né, um intervalo e interseção. Se eu tenho um tipo só, aí é aquele tipo que a gente vai acabar trabalhando, certo? E ele vai mostrando aqui para a gente, né, como que como a velocidade específica vai variando em função da altura, né, também está alterando, e qual tipo de turbina que normalmente a gente acaba utilizando. Então, uma maneira da gente avaliar isso, notando, né, que a gente tem regiões de transição, então às vezes a gente olha em função da queda, né, qual que vai dar melhor efeito, certo? Nessas faixas de valores que acabam se intercalando de certa forma, certo? Ou então a gente pode pegar também um gráfico de altura manométrica por vazão e ver qual tipo de turbina que acaba, como é que fala? Acaba sendo mais adequado para cada, né? Menores vazões, menores alturas estão aperto aqui em cima. Tem uma faixa de valores aqui, ó, que é basicamente uma região de transição, né, entre a Pelton e a France. Depois disso, a gente tem uma faixa aqui que é só para a France, certo? E tem uma faixa de transição aqui entre a France, a Kaplan e a hélice, tá? E aqui no de baixo só tem a Kaplan e a hélice, ou bulbo, se vocês preferirem, tá? Para vazões maiores. Então, essas regiões achuradas aqui é a região de transição, né? Acima delas é só Pelton, nessa faixa de valores aqui. Abaixo aqui, até aqui na frente, seria a atuação da Francis, né? E aqui embaixo, nessa parte inferior à zona de transição, a gente tem a cápsula, né, atuando. Certo? Outra maneira é esse formato de gráfico aqui, que é um formato em área. Tá? Aí você tem onde que só uma opera, onde que é região de transição, certo? Onde que só outra opera, onde que é região de transição, onde que só a terceira opera, certo? Aqui em vazão, tá? Colocou como V. Como é que fala? É um outro nomenclatura que o gráfico veio de outro livro, tá? E aqui altura em metros, tá? Mas vazão por altura. Seria o mesmo gráfico daqui, né? Só que mais moderno, tá? Então, da turbina Pelton, tá? Turbina de ação.
E normalmente, né, ela vai ter uma melhor eficiência que outras turbinas para grandes quedas, acima de 200 metros, vazões pequenas. O que acontece? O rendimento dessa turbina Pelton é bastante elevado, principalmente nessa região de operação aqui. Tá? E o que vai acontecer? Ela é bastante robusta do ponto de vista construtivo. Ela pode ser feita com material, como é que fala? Ferro fundido, pode ser utilizada em aço, pode ser utilizada em bronze. Depende do que a gente vai ter, né, de características do escoamento, certo? Mas normalmente você tem um material que é bastante duro, certo? Na produção da concha em si, certo? Então ela vai resistir muito bem à erosão que vai ocorrer, certo? Mas ela vai resistir bastante a essa erosão, porque é um jato incidindo, então vai ter um desgaste natural do elemento. Mas como é muito duro, essa erosão vai ser relativamente pequena com a água, tá? E aí a gente tem, e tem também associado a isso, né? Uma, como é que fala? Uma construção que ela é mais simples, menos trabalhosa, menos onerosa, né, do que as outras turbinas, certo? Justamente em função da simplicidade da geometria dela e das conchas de centria, fixação, etc. Que mais? A manutenção dela e a regulagem, como é que fala? É muito fácil de fazer, certo? Da gente chegar, da gente mesmo já olhar para a instalação e assim, é só isso, certo? Em relação às outras e turbinas pelo menos, certo? A infraestrutura ao redor da turbina é muito mais simples, tá? A gente tem basicamente, né, volantes de inércia, a gente tem os rolamentos associados ao eixo da turbina e, claro, tem a turbina, tem o gerador em si. Mas, com base nisso, é só um duto forçado, que é uma tubulação que vai pegar a água da, do leito, né, da queda hidrelétrica, aí levar até a turbina com uma válvula tipo agulha, pelo menos uma, né, para poder fazer o jato de água, né, chegar à turbina em si, certo? Então a infraestrutura ela é menos onerosa, ela é mais leve de ser construída, então você não precisa de uma fundação tão grande igual para outras turbinas de grande porte a gente teria com ela, certo? E eficiência elevada, certo? Então é barata, prática, fácil projeto, fácil operação, controle. Então ó, fala, é maravilhosa, certo? Mesmo na simplicidade dela, ela tem uma aplicação e é bastante utilizada até hoje, tá? E vai continuar sendo utilizado durante um bom tempo. Tá? Outros tipos de turbina. Vamos dar um exemplo. Ainda estou falando aqui da Pelton, mas vamos dar um exemplozinho da aplicação típica. Mensagens aqui. Bom dia, deixa eu ver. Ou alguma dúvida? Não, nada. Ah, não entendi, Marcelo. Tem jeito de alterar a nota deles, não? Como assim? Ah, alterar a nota no próprio? Não, não tem jeito, porque teria que fazer manual. Mais fácil na regra de três. Eu crio lá uma tarefa, né? Sem que vocês tenham que enviar nada e simplesmente joga a nota. Faz a regra de três, tá? Mas eu coloco lá como é que fala? Um título que vai dar para saber que é o que é exatamente aquilo ali. Regra de três, participação, ou regra de três mais participação, por aí vai. Vamos ver aqui. Voltando. Não, vou voltar aqui. Era isso aqui que eu queria. Mesmo. Vamos ver imagens. Certo? Não são imagens, eu quero mais algumas informações para a gente ver. Vem aqui em todas. Vamos pegar da Wikipedia mesmo. Tá. Essa aqui é informação que interessa pra gente. Certo que essa aqui é famosa, é a aplicação dela de turbina Pelton, tá? Que é a represa mais famosa, né? Ela basicamente ela fica entre o Arizona e. Como é que chama?
e Nevada. Ela foi construída basicamente para atender a cidade de Las Vegas, certo? E ela é construída no que a gente chama de arco em gravidade, ou seja, ela é uma turbina que ela é curva. Se a gente olha aqui fala no Google Maps aqui, ó, vocês veem que ela é toda construída em arco para quê? Suportar a carga vinda aqui, né, do chama do reservatório dela. Ela vai estar apoiada na rocha, tá? Como é que fala? Para evitar esse. Como é que fala? Pra distribuir essas forças todas. E tudo que está acontecendo aqui, ó, em questão de forças, tá? São forças compressivas para ela. Não tem forças de tração. Então, isso economiza em aço uma quantidade absurda, certo? E você tem uma queda, né? Que ela é de quanto? 221 metros, tá? Deixa eu ver se fala aqui quanto que ela produz. Tarará, obra, tarará, primeiro. Essas pessoas, morreu gente pra danar. Ela produz, né, 2,08 gigawatt, tá? Esse é um tipo de represa, né, para essa coisinha, tá? Para quem lembra, e bobagens à parte, né, nessa represa em si, imagens, né, do filme Transformers, por exemplo, né, o Megatron está aqui embaixo, né, lá profundo, porque os quilômetros quase de concreto que a gente vai ter aqui em cima é para evitar, né, que o pessoal perceba que está lá. Certo? Essa aqui é a fotinha mais bonitinha que a gente tem para ela, tá? Ela aqui em arco, né? Segurando como é que fala? Segurando, né? A água, como é que fala? E ela é um canyon, né? Esse desnível todo aqui é um canyon. Então você tem o rio como é que fala? Sendo represado, um desnível absurdo aqui de um ponto para outro. Então a quantidade de material utilizado nela foi bastante economizado justamente por esse efeito em arco aqui, ó. Só ter forças de compressivas, etc. Economizou muito em material, economizou muito em tempo de operação para ela, certo? É o tipo de característica, né, de uma turbina, de uma hidrelétrica de grande porte. Tá? E, como é que fala? Muito bem feito, virou cartão postal. Tanto que é uma das hidrelétricas que a gente tem mais conhecidas em si, ou mais famosas. Vamos ver aqui outro. Vamos voltar aqui para as características para a gente finalizar a Pelton. Certo? Então, o rotor dela, né, é um tipo de uma série de conchas, né, que são dispostas em relação, né, ao centro de rotação e simetricamente para a gente não ter efeito de ter carga desequilibrada para a turbina. Óbvio que para todas as turbinas, sem exceção, após a construção dela, a gente tem que fazer uma análise de vibração nela, né, para ver se não tem nenhuma massa descentralizada. Se tiver, a gente tem que compensar ela de alguma maneira, seja retirando massa de algum pedaço nela ou colocando massa no extremo oposto para a gente poder ah, evitar, né, o desbalanceamento da turbina, que aí a gente tem maior vida útil para todos os elementos envolvidos na operação dela, tanto para o gerador quanto para os mancais, principalmente para os mancais, que eles vão ter que suportar essas vibrações todas, tá? E aí a gente tem essa série de conchas que elas estão dispostas em relação a um plano médio do disco e eles estão presos, né, por meio de chavetas. As, como é que fala? A cubo, né, da turbina em si e vou mostrar aqui com mais detalhe. Aqui não mostra. A fixação. Aqui a gente tem ela, mas dá para ver a fixação direitinho também não. Certo? Mas basicamente essas conchas aqui, ó, que elas são bicôncavas, tá? Elas têm essa divisão aqui, essa alma no meio delas, justamente para que o jato incida sobre ela, certo? E uma vez que o jato incidir, ele vai se dividir, certo? Em dois, um para um lado, o outro para o outro, e ele vai ser
redirecionada, essa mudança, né, no sentido de escoamento, né, para o jato, vai fazer com que a pá ou a concha da turbina em si ela seja empurrada, né, no sentido oposto a que o jato de água está sendo empurrado. Então, na hora que a gente tem um jato tangente, né, a curva, né, sendo dividido em dois e empurrado para trás, a gente vai ter a concha, né, sendo empurrado para frente, né, com uma velocidade, com uma força que vai ser tangente também à rotação dela. Então, dessa força tangente vezes o raio, vai dar basicamente um torque para a gente. Então, a incidência, né, sobre esse meio, né, da concha, ela é proposital para o jato dividir de maneira igual, certo? Não necessariamente vai estar dividindo em cada concha certinho, mas o ideal é que fosse, certo? E esse ângulo aqui de espalhamento da água depende, né, da vazão que está passando pela concha. Então, vazões diferentes vão desviar a água, né, para direções diferentes, como a gente viu no laboratório, tá? Porque é o ponto de que vai estar incidindo, vai ser na concha vai ser diferente, tá? A gente tem também esse recorte aqui, ó, na parte superior da concha, justamente porque quando o jato incidir sobre ela, a gente tem a transição para a próxima concha de maneira mais natural, sem que tenha uma borda aqui, ó, que quando o jato atingir ela, ela vai desviar água para várias direções, certo? E também implicaria, né, um desgaste maior sobre a ponta dela. Então, para melhorar a eficiência da turbina, a gente tem esse recorte aqui, assim como essa bipartição, tá? Então, o rotor a gente tem essa série de conchas, a gente tem, pode ser feito numa peça, numa peça, como é que fala? As conchas podem ser feitas, né, numa peça única fundida, ou então pode fazer tudo separadamente. A gente tem o septo central bifurco jato para melhor equilíbrio das forças. Então, é justamente essa almazinha aqui, o que eles chamam de septo central, certo? A gente tem o chanfro, que na parte superior aqui da concha para fazer essa transição, né, de maneira mais essa maneira ah, que é mais eficiente na questão da produção de energia elétrica, certo? Então, para evitar justamente que a turbina, né, ela está lá operando, chega numa concha, né, na ponta da concha, que vai desviar água para todo lado, a gente vai ter uma aceleração diferente nesse tipo de condição, já que a gente vai ter diferentes posições, então existiria, né, um desbalanceamento na operação dela, se a gente tivesse essa pontinha aqui. Sem falar que ela desgastaria mais rápido também em função disso, né? E ela mandaria água para baixo na concha aqui, o que seria estranho também. Certo? Então, distribuidor, né, do tipo double, que ele é basicamente um bocal que no formato de agulha, que basicamente ele está no final, né, do duto forçado, e você tem uma geometria que quando ela se afastar, né, da saída aqui como é que fala? Do bocal, ela vai permitir que o fluido passe, certo? E incida sobre as conchas. Então, quando ela está fechada, você tem até a ponta, né, da válvula para fora, certo? E quando ela começa a abrir, essa ponta vai entrando, certo? A ponta, o formato da geometria dela ajuda a direcionar o jato, né, para a concha. E aí você tem lá o efeito da formação das forças de nutação. Vamos ver. O que é que tá brilhando aqui? Atividade. Ah, tá, ok. Certo. Taranã, formação do jato, mínima dispersão, né? Efeito da agulha, maneira como ela se desloca, né? Axialmente, né? Para abrir e fechar. E direcionar o jato. Isso mesmo. Taranã. E aí o que acontece? A Pelton ela ganha campo de atuação de acordo com o número de jatos que a gente tem no distribuidor dela. Eu posso ter ela com um jato só ou com múltiplos jatos, né, incidindo para ela. Basta que esses jatos, né, eles estejam
organizadas parcialmente para que não apareça nenhuma força descentralizada sobre a turbina. Então a gente tem aqui ó, um distribuidor com várias válvulas tipo agulha aqui para gente, certo? E elas vão estar incidindo em ângulos tais que a gente pegaria nos 360 e dividiria pelo número de jatos, né, para poder pegar o ângulo em que cada um vai estar incidindo. E o posicionamento delas é feito não perpendicular à turbina, mas perpendicular ao eixo de rotação dela, certo? Ou o plano de rotação, por assim dizer, para ter um melhor aproveitamento do jato de água, certo? E aí o que acontece? Tendo, né, mais de uma turbina, aí o cálculo, né, para a nossa velocidade específica é um pouco diferente. Então, por exemplo, aqui, ó, da maneira, como é que eu vou dizer? A gente calcularia, né, a velocidade específica, né, normalmente pelaquela expressãozinha nossa lá, aqui, né, da potência do jato dividido pela altura da queda, etc. Calcular a velocidade específica para ela. E aí, com essa velocidade específica em mãos, o que a gente vai fazer vai ser pegar lá a altura manométrica e dividir por esse termo aqui, ó, que seria a potência, certo? Dividido por Z. Que aí sim a gente pegaria, né? Ou fazendo a simplificação, a gente pegaria essa rotação linha aqui para a gente, certo? Basicamente em função da número de rotações, né, da turbina, né, vezes o Z, que é o número de bocais. Então, se eu tiver uma turbina, por exemplo, que ela tenha dois jatos, igual ele está mostrando aqui para a gente, teria um raiz de 2 aqui. Ó. Então, é como se a gente tivesse uma rotação específica para a turbina, em verdade, que ela ficasse 1,4 vezes maior do que a rotação de trabalho dela. Então, isso flexibiliza, né, o uso da Pelton. E por isso, conforme a gente vai aumentando o número de jatos, ela consegue, né, atender vazões maiores sem perder muita eficiência. Tá? Porque aí, sobre a mesma turbina, eu vou ter mais jatos de água, logo maior vazão para uma turbina só. E ela dá um bom desempenho nessas faixas de valores aqui. Tá? Então é como se artificialmente, né, a gente aumentasse a velocidade específica. Aí a gente tem uma velocidade específica linha, né, por assim dizer. E aí, basicamente, os problemas construtivos relacionados a esses múltiplos jatos, tá? Primeiro, os jatos, né, que vão estar dispostos ao redor como é que fala, da Pelton, tá? A entrada e a saída de água não podem interagir de uma com a outra. Então você não pode colocar infinitos jatos ali, porque fatalmente, né, na hora que a água de um está entrando, a água do outro pode estar interferindo nisso, no que vai acontecer. E quando isso acontece, a gente tem uma perda de eficiência enorme. Tá? E aí a carcaça, que é a parte que vai coletar essa água, que vai ser como é que fala? Direcionada pela turbina, ela tem que ser avaliada para justamente permitir que a água saia, né, sem interferir, né, na rotação da turbina. Certo? Basicamente isso, e a conexão, né, dos injetores tem que ser feita de forma conveniente, ou seja, não pode acabar atrapalhando um com o outro. Então, se você tem vários injetores, vai fazer a conexão deles, ali, figura, eles têm que estar organizados de tal forma que um não vai interferir no outro, ou a vazão de um não vai interferir. Então, você tem uma área maior aqui na região de entrada, onde vai ter mais vazões com ano, depois vai afunilando isso para poder aumentar a velocidade e o fluido vai fatalmente sair aqui, certo? E ganhando pressão também. Como a área vai diminuindo e a velocidade vai aumentando. E aí, o que mais? Indo para França, tá? A gente tem uma turbina que agora é uma turbina do tipo reação. Alguma dúvida na Pelton? A gente finalizar ou não? Estou tranquilo, né? Já viu bastante da Pelton, já ensaiou ela no laboratório. Tá?
Então, no caso da França, é uma turbina que a gente tem, que a gente chama de turbina de reação, ou seja, ela aproveita parte da energia de escoamento na forma de energia de pressão, justamente porque ela modifica, né, o perfil de velocidades com que o fluido vai estar escoando. Então, ele entra axial, vai sair radial, perdão, ele entra radial, vai sair axial. Então, esse redirecionamento do escoamento vai acabar permitindo, né, que a turbina, né, ganhe energia da formato de pressão, e ao mesmo tempo, conforme o fluido escoa com diferentes velocidades como é que fala? Entre um lado e outro da pá, a gente acaba tendo também o aproveitamento da energia cinética do escoamento. Tá? Embora essa segunda aproveitamento ela é bem mais discreta. Tá? Então, para a gente trabalhar com ele, tá? A gente tem quedas e vazões médias que vão estar entre 10 e 250 metros. Então, uma faixa que atende a, praticamente os nossos rios todos, tá? Então, é um dos motivos aqui no Brasil a gente utiliza bastante da França, não só aqui, mas fora também. A gente tem muito rio típico, como esses nossos que são rios de quedas baixas, tá? Já tem invasões maiores, tá? A gente em especial, né? A gente está num país onde chove muito por conta das florestas que a gente tem barratinha, né? Vai saber como é que vai estar. Regime de chuvas, né? Depois de queimar metade da Amazônia e metade do Pantanal juntos. Ah, então, isso deve ter impacto das chuvas não só nessas regiões, mas também nas regiões que estão limítrofes, ou seja, centro-oeste, que a gente tem alguns planaltos lá, com Brasília, por exemplo, que já é um ambiente bem mais seco, né, que a umidade já tinha dificuldade em chegar lá, e agora deve piorar. E a gente tem também o efeito dessas chuvas, né, na parte das convergências de umidade, né, que devem ocorrer com menor intensidade. Então, isso quer dizer que menos chuva também para o sudeste, sul do Brasil, certo? E não existia, como é que fala, uma predominância dessa umidade, né, seguir para o nordeste, porque a movimentação de ar ali é só para no sentido oposto. Então você tinha lá uma massa de ar úmido que vinha do oceano para dentro do continente, ela circulava ali junto da Amazônia, era bloqueado, né, pela pela Cordilheira dos Andes e tinha que fazer um retorno, né, descendo para o centro-oeste, sudeste, sul do país e ia criando, né, um movimento de turbilhão, fazendo com que no nosso país chovesse bastante. Tá? A gente tem uma alteração aí nos regimes de chuvas e a gente já observa isso há um bom tempo. Tá? Tem vários estudos, tá? Para vocês que quiserem aprofundar nesse tipo de coisa sobre essa parte climatológica, né, regime de chuvas, né, a Agência Nacional de Águas acompanha, né, ano a ano, né, tudo está acontecendo em questão de precipitação, etc. Então, são dados que são públicos, dá para ver os efeitos. Quando a gente tem problemas na parte de geração de energia, etc., dá para perceber, né, o que está acontecendo, para onde foi a chuva, onde que ela deixou de efetivamente cair, certo? Porque o que se observa e que eu consegui observar vendo os dados no estudo que eu fiz junto com o pessoal do civil lá para o PET, né, o Programa de Educação Tutorial, que é a iniciação científica, para os alunos normalmente que estão entrando lá na engenharia civil, que eles vão normalmente pega terceiro período para frente, certo? Que é o pessoal entrando ainda, e a gente vai vendo, né, nas médias de precipitação no ano o que está acontecendo. E aí você vai ver que, na hora que você assusta, a quantidade de água que efetivamente chove não altera, mas altera em qual região que ela está caindo, certo? Então, esses problemas que a gente teve de abastecimento e que não, não muito distante da gente, né? Que eu acho que isso tem 2 anos assim, que tava lá aquela, como é que fala, todo dia aparecia no jornal, olha o nível como é que chama? Das reservatórios, das hidrelétricas está muito baixo, o nível dos reservatórios das hidrelétricas está muito baixo, é porque
a chuva deixou de cair na região sul e sudeste, principalmente, e choveu, né, praticamente onde a água tinha que ser formada, ou a nuvem tinha que ser formada para poder se deslocar. Então, ela vinha a umidade do oceano normalmente e chegava na região centro-oeste e nordeste, né, e chovia, centro-oeste e norte, e chovia lá mesmo. Então você tinha recordes de chuva, né, nessas regiões e menos chuvas nas nossas. E aí você tinha problema de produção de energia hidrelétrica, porque a maior parte, né, das nossas hidrelétricas estão localizadas no sul-sudeste, certo? Porque é onde a gente tem maiores quedas, maiores vazões, onde a gente tem os maiores centros consumidores. Então é justamente onde a gente acaba produzindo uma parte de energia do Brasil. Lá no norte, como é basicamente uma grande planície, né, a gente não tem grandes quedas. Então, a produção de energia hidrelétrica lá potencialmente elevado, só que você tem que alagar uma área absurda. Então, não é tão interessante assim, tá? E aí aqui, ó, turbina do tipo Francis pra gente, tá? Pra gente retornar. A gente tem a atuação dela nas quedas médias, que atende muito bem, né, os nossos rios caudalosos de pequenas quedas, tá? Ela é normalmente mais utilizada com o eixo vertical e o gerador posicionado acima da turbina, justamente porque para rios caudalosos você tem uma massa muito grande de água na própria turbina, sem falar do próprio peso da turbina, certo? E você sobrecarregar o eixo, né, com uma carga perpendicular ou cortante a ela, que vai, como que fala, fazer com que esse eixo, né, como é que fala? Vergue, né, ou de certa forma né, se deforma elasticamente, essa deformação atrapalharia, né, os rolamentos dele para poder trabalhar. E na hora que você coloca a turbina, né, deitadinho para o eixo ficar na vertical, você não tem esses efeitos de sobrecarga para o eixo dele vergar elasticamente, certo? E você reduz, né, os efeitos de vibração sobre ele. Tá? Então é muito mais comum esse efeito da vertical aqui. Tá? Em verdade, eu nunca vi nenhuma instalação que tenha uma Francis que não fosse vertical. Tá? Em todas que eu estudei, tive a oportunidade até de visitar, sempre vi elas na vertical, nunca vi na horizontal. Tá? As de horizontal que a gente tem, normalmente é laboratório. Tá? De turbina pequenininha, igual a gente tem no laboratório lá, vai lá e ensaia por questões de simplesmente simplicidade construtiva. Tá? Que aí ela vai ocupar menos espaço, etc. E por aí vai. O que mais? A gente tem, né, um maior contato da água, né, com os canais formados pelas pás do rotor. E aí a gente tem um efeito de erosão sobre as pás. Tá? O que é isso? Vou mostrar a pá dela aqui bonitinha. Ah, exemplos melhores. Aqui, ó. Tá? Quando o fluxo escoa, né, pela pá, aqui ela está revestida, né, com... Como é que fala? Ela está revestida, mas basicamente é uma pá metálica. Na hora que a água estiver passando por ela, a gente vai ter um atrito, né, entre a pá e a água, além do aparecimento das forças de sustentação. E o que vai acontecer é que, conforme essa água vai passando, ela fatalmente, né, vai acabar criando algum nível de atrito aqui e vai desgastando aquela superfície. Então, na hora de fazer a manutenção dela, esses efeitos de corrosão eles têm que ser, fala, eles têm que ser como é que fala? Corrigidos. Então, se você tem uma perda, né, de espessura da pá, você tem que compor aquilo com uma solda, para depois lixar, né, a solda em excesso e deixar a superfície lisa de novo para ter um atrito menor, certo? Não se faz esse tipo de turbina, né, com técnicas como fundição, por exemplo. Elas são, como é que fala? Normalmente de porte maior, etc., mas não é o tipo de técnica que se utiliza. Então, normalmente são outros tipos de técnicas mais caras, justamente porque você precisa de material que seja ah, facilmente moldado para o formato em que a pá precisa chegar, certo? Então, por ela ter necessidade, né, de superfície lisa, a gente usa materiais que são, vamos dizer assim, a priori, né, menos duros, né, que um ferro fundido
modular, por exemplo, ou então você basicamente acaba trabalhando ligas de aço, certo? E você dopa eles com metais, né, com bastante dureza, com níquel, por exemplo. Então isso vai fazer com que, em questão de material para produção, né, das pás, você tenha ali material de, como é que fala? De alto custo, certo? Diferente lá da Pelto, que a produção você consegue fazer ela de maneira mais simples, tá? Então, isso acaba influenciando, né, no projeto em si. Então, ela acaba ficando mais suscetível à erosão em função justamente de ter uma maior área de contato da pá com o fluxo de água, certo? Você tem também, né, fatalmente, né, o direcionamento do fluxo de água, né, pelas pás. Então, as pás vão estar obrigatoriamente, né, empurrando as partículas em sentidos diferentes do escoamento delas para poder redirecionar o fluxo. Então, você tem, né, uma sobrecarga na superfície em função desse tipo de coisa e fatalmente tem uma erosão ali aparecendo. Tá? O que mais? Do rotor dela, normalmente, né, ela é, dependendo de geometria, né, se ela for uma Francis lenta, normal, ou uma Francis rápida ou extra rápida, tá? O que a gente vai ter basicamente, né, são as pás com perfis diferentes, ou ângulos diferentes entre entrada e saída para a água, né, para a gente ter perfis de velocidade, né, distintos, certo? E aí, para cada uma delas, a gente tem que garantir, basicamente, que as perdas por atrito elas sejam pequenas e que a gente retire, né, do escoamento a maior altura manométrica possível, certo? Para compensar, né, essa produção de energia hidrelétrica com a turbina. Então, a gente precisa que a velocidade absoluta da água na saída ela seja relativamente mais baixa, tá? Por que isso? Eu não posso simplesmente chegar no caso da Pelton aqui, ó, da Francis aqui, ó, e ir afunilando a saída aqui, ó, para poder ganhar altura manométrica. Eu preciso que essa saída aqui a velocidade seja baixa, porque senão a pressão ela fica muito baixa e você tem efeito de captação. Então, a gente precisa de velocidade baixa na saída. Às vezes você tem, inclusive, na própria turbina, tá? Elementos que é massa da turbina em si, que está ali basicamente para ocupar espaço, certo? E evitar que você tenha regiões, né, onde o fluido não está escoando. Então, ajuda a direcionar o escoamento na parte central dela e você tem aquela massa no formato de ogiva ali embaixo, para ajudar a direcionar o fluxo, mas também para ocupar aquela área, porque ele está numa posição onde o jato de água não entraria, não deveria estar ocupando. Então, para evitar que exista uma presença de alguma coisa ali, que seja vapor de água acumulado, alguma coisa assim, aí você preenche aquela região ali com massa. Tá? No laboratório é ótimo que eu pego a turbina em si, né, e mostro, tá vendo essa parte aqui? É ótimo. Saudades. Hashtag queremos sair logo dessa quarentena. Certo? Distribuidor para a gente vai ser um órgão fixo, que ele vai ter, né, esse formato aqui de caracol, onde ele começa com uma área grande, conforme ele vai escoando e parte da vazão vai sendo direcionada para a turbina, para poder manter, né, as pressões aqui em cada pontinho do escoamento, ele vai reduzindo a área por onde o fluido vai estar escoando. Então, ele vai, ao mesmo tempo, né, criando uma geometria que vai direcionar, né, praticamente a mesma vazão em cada ponto, para evitar que você tenha um desequilíbrio da turbina ou um desequilíbrio das forças que vão estar aparecendo sobre ela. Tá? Então, é isso aí. Você tem um órgão fixo que ele vai ter um monte de pás móveis que vão poder se movimentar para controlar qual que vai ser a vazão que vai chegar para dentro da turbina, certo? Então ele tem um distribuidor que a gente chama de Fink, que ele está localizado próximo à entrada do rotor. E é basicamente essas pás aqui, ó, certo? Essas pás elas não se movimentam individualmente, tá? Elas se movimentam todas juntas por um sistema de engrenagem que vai fazendo a abertura e fechamento delas, certo? Elas que vão controlar qual que vai ser a vazão que vai chegar aqui, tá? E na saída, né, do turbina, a gente tem esse tubo de sucção aqui que tem um formato de voluto, ou seja, ele vai aumentando a área para poder reduzir, né,
a velocidade e aumentar a pressão que a gente teria na saída da turbina. Certo? Justamente de novo, né? Para evitar a cavitação. Opa. E aí daqui, depois que sai, vai para o canal de fuga, que é basicamente o caminho que a água vai fazer até sair no leito do rio. Tá? Aqui as geometrias, né? Das Francis, né? Para Francis lenta, normal, rápido, extra rápido. No caso da Francis lenta, a gente tem pás retas para essa geometria dela. Tá? Na rápida, extra rápida, as pás são bem curvadas, certo? Ou seja, tem uma curvatura bastante elevada, justamente para quê? Modifica bastante, né, o perfil de velocidades ainda em contato com as pás, para poder girar numa velocidade, trabalhar numa velocidade específica maior, certo? E, então é para trabalhar inclusive com maiores vazões. E na normal a gente tem uma inclinação intermediária, né, entre as pás. Então, basicamente ela, e aqui a fotinha, né, das pás do distribuidor. Tá? Que é outro conjunto de pás, que é as pás da turbina, que é as pás do distribuidor. Mostrando como que elas estão sendo montadas, né? E que como é que fala? Eles são todos montados sobre o mesmo mecanismo. Na hora que um movimenta, o restante movimenta junto. Não tem como movimentar independente uma da outra. Certo? Poderia gerar problema, né? Vai que uma fecha, o resto está aberto, né? Você teria um pedaço da turbina que não estaria recebendo água. Então desequilibraria ela todinha. Aqui do rotor do Itaipu, tá? São 118 metros, 20 turbinas, cada uma delas com 8,6 metros de diâmetro, ou seja, provavelmente maior que o quarto em que vocês se encontram, né? Maior que a sala de vocês, né? Questão de turbina, dá para ver aqui pela figura, né? O tamanho dela em relação ao pessoal que está sendo aqui ao redor, está sendo posicionada aqui ainda na montagem dela. Ela pesa, né, 295 toneladas cada e são feitos para trabalhar com uma vazão de 645 metros cúbicos por segundo, produzir uma potência, né, de 715 megawatts. Isso, né, vezes 20. Então, vamos aproveitar e ver as características dela, tá? Aqui, Hoover, formato dela, como que ficou aqui, ó, entre cânions, né, o reservatório dela, certo? Alagando tudo para trás aqui, que tem a mesma altura, certo? E aí vamos ver, represa, e Itaí. Aí a diferença, tá? Queda bem menor, certo? E olha a área alagada. Gigante. Tem uma quantidade absurda de água aqui, certo? Um mar interior, para quem entende desse tipo de coisa. A gente tem aqui, ó, as turbinas, tá? Elas estão produzindo aqui. Isso aqui é só o vertedor, certo? Quando ela está muito cheia, ela abre esses vertedores todos aqui para poder liberar a água, certo? Porque é bastante comum, quando tem muita, como é que fala? Muita chuva, etc., que o nível da represa, né, chegue muito próximo do limite total dela, então ela já abre preventivamente para, né, evitar, né, que ocorra alguma sobrecarga. Porque qualquer chuva mais forte, né, na cabeceira pode impactar, né, na sobrecarga da barragem e teríamos problemas, tá? Que é a casa de forças, tá? Onde vão estar as turbinas e aqui os dutos que vão levando a água para as turbinas, etc. Vamos aqui agora para a parte imagens, vamos ver as características dela. A altura, né, não é tão diferente assim da Hoover, né? A Hoover era 212 metros? 212, não sei o que. Itaipu um pouco mais baixa que ela, mas a vazão é muito diferente. Tá, vamos pegar aqui. Reservatório. Certo? Uma área gigantesca, 421 mil quilômetros, etc. 4.214 quilômetros quadrados, certo? Que tem a barragem, né? Aquela parte que a gente vê nas fotos, e tudo que fica para trás, inclusive os afluentes que acabam aumentando de nível, porque está barrado aqui, certo? Então você tem lá fala, uma área para trás da hidrelétrica, né, que normalmente nem na foto de longe a gente consegue ver.
certo? Vamos ver aqui outras propriedades. Isso aqui é do próprio Itaipu, geração. Falando do reservatório. Geração. Certo? 20 unidades geradoras. 14 mil megawatts de potência instalado, que é tudo. Como é que fala? Aqui, né, da última vez que eles atualizaram esse site aqui, que é o site da própria Itaipu, estaria gerando 11,3% da energia consumida no Brasil, praticamente, né, 90% da energia do Paraguai, certo? E você tem a produção anual, né, de energia elétrica dela em gigas. Aqui, ó. É uma quantidade absurda de energia que ela acaba produzindo, né, individualmente. Certo? Itaipu já produziu em anos, né, antes da expansão da nossa linha de produção, já chegou a representar mais de 30% da energia inteira gerada no Brasil. Agora já caiu em 11 justamente porque a usina fica parada, né, produzindo o que ela consegue produzir e isso vai expandindo, né, a geração elétrica no país. Então, dados importantes para a gente. Tinha certo? E aí, da Francis, né, o modo de instalação dela. A gente tem toda uma estrutura ao redor da França para poder fazê-la operar, né, com a eficiência que ela tem, com a eficiência elevada também. Tá? Você tem, né, o distribuidor, você tem lá as pás que vão estar em volta, você tem um eixo aqui que vai para a turbina e os rolamentos, etc., com suportar também o peso, né, da própria turbina em si, e você tem um difusor aqui na saída dela para justamente ir crescendo em área e aumentando a pressão que você vai ter aqui na saída dela para evitar o efeito de captação, e você vai ter essa pequena ogivazinha que eu falei com vocês, que ela ajuda a direcionar o escoamento e também ela, estando presente aqui, ela evita que nessa região onde você não teria, né, um caminho específico, né, para o fluido poder escoar, já que a turbina em si ela não enviaria água exatamente para o centro dela, certo? E para evitar que essa região aqui acumule gases como vapor de água, que é efeito de captação para a gente, ou mesmo ar, etc., a gente tem esse elemento aqui para ocupar esse espaço. Ele é basicamente fazer o preenchimento mesmo. Tá? Certo? E aí vem as turbinas tipo hélice, tipo Kaplan, que são turbinas, né? Para quedas menores e vazões maiores, para a gente poder trabalhar. E basicamente elas têm um distribuidor que é basicamente o mesmo da França, ou seja, um distribuidor que vai direcionar o escoamento em. Como é que fala? Vai controlar a vazão que vai estar passando pela turbina em si, certo? E na turbina a gente tem, né, pás que elas são pás móveis, elas vão, como é que fala? Angular, né, para aproveitar o máximo de energia da força de sustentação que aquela vazão específica pode fornecer, certo? Para ensaiar Kaplan, né, a gente tem que trabalhar, como é que fala? Além das curvas que a gente teria feito para Francis, por exemplo, a gente teria, né, um conjunto, né, daquelas curvas da França, né, para cada ângulo da pá, para a gente poder trabalhar esses efeitos aqui e saber qual ângulo fica melhor com qual vazão, etc., para depois, né, fazer um outro ensaio para ela, onde a gente vai modificando o ângulo em função da vazão para ter uma maior potência produzida, tá? Ou manter uma maior eficiência. Então, basicamente isso. Você tem lá o distribuidor, as paletas móveis aqui, ou pás móveis, tanto faz, o fluxo de água que passa, vai sendo direcionado por essa superfície aqui, ó, para a própria turbina, e na hora que passa pela turbina gera força de sustentação sobre as pás que vai produzir o torque, né, junto à própria turbina. Então, o rotor é basicamente uma ogiva cônica, certo? Ela vai direcionar a água, né, até o tubo de aspiração, que fica na parte inferior. As pás são móveis e ajustadas com o sistema hidráulico, ou seja,
você tem a movimentação que não é independente, né? Todas as partes se movimentam, né, na mesma quantidade. E aí ela vai ter nessa condição, né, a opção de trabalhar com maior eficiência para diferentes vazões, justamente porque ela altera seu estado, né, a sua geometria de operação. Então ela fica bastante estável, né, para poder operar com vários tipos de vazões, o que acaba permitindo, né, que um projeto atenda várias instalações para esse tipo de turbina. Tá? Ou seja, você tem um campo de operação maior de turbina para turbina. Certo? Porém, né, a gente tem, né, em função desses tipos de elementos, né, um custo maior de fabricação, a gente tem manutenção muito mais elevada, certo? A operação dela é um pouquinho mais complicada, porque a gente tem que ter o controle não só das pás do distribuidor, mas também das pás da própria turbina. Então, você tem que ter um controle de malha fechada muito bom para poder manter ela operando com maior eficiência, certo? E você tem um detalhe, né? O distribuidor é o mesmo, só que ele fica mais acima do rotor para quê? O fluido, né, poder mudar a direção do escoamento para depois passar pela turbina em si. Então, normalmente a gente utiliza o eixo vertical para ele, certo? Só utiliza o horizontal mesmo, que a gente chama de usina tipo maré motriz, que é quando você aproveita, né, você cria uma barragem no mar, espera, né, que a maré, né, faça o preenchimento daquela bacia com a água do mar, e quando você tem a maré retornando e vai aumentando a diferença ou a queda, aí você pega aquela vazão e deixa ela passar inteira pela turbina, né? Para que a água retorne ao mar, você produz energia hidrelétrica desse jeito. Então, uma, uma usina, né, que vai ser dependente, né, do efeito da maré, efeito de maré, que claro, né, vai ter diferentes intensidades ao longo do ano, certo? Em função do posicionamento da Lua em relação à Terra, tá? Então, você pode ter a presença de voluta também, quando a gente tiver mais de 30 metros de queda, para evitar o efeito de cavitação também, mas normalmente para quedas menores, vazões maiores, não é necessário, certo? Se a gente for olhar em questão de rendimento, a gente teria aqui a Kaplan, certo? Ela tem uma faixa, né, de operação de rendimento aqui, ó, que ela é muito mais ampla que as outras. Então a gente tem, né, uma faixa grande onde ela está operando com uma eficiência bastante elevada. A Francis, como ela tem pás fixas, ela vai ter uma eficiência, como é que fala? Excelente, né, mas em uma faixa mais curta. E da hélice com pás fixas, né, que é um modelo mais simples para Kaplan, que seria a bulbo, né, você tem, né, uma faixa de melhor rendimento, né, para uma carga, né, muito mais próxima da condição de 100% dela. Tá? Então, isso é uma realidade entre as turbinas. Né? A Kaplan ela tem um campo de operação em maior eficiência, né, muito mais elevado que as outras, justamente porque ela tem as pás móveis. Então, isso ajuda, né, como é que fala? Vender essa turbina para quem quiser comprar. Certo? E as turbinas tipo hélice ou bulbo, ela é basicamente construída como ogiva, que ela pesa as pás da hélice, ou seja, ela é o mesmo formato da Kaplan, tá? Só que as pás vão ser fixas para ela. Então, para a gente dar uma olhadinha em figuras, que não tem. Certo? A gente tem basicamente isso aqui ó, acontecendo. Você tem lá uma ogiva. Normalmente você pode ter o próprio gerador aqui dentro, inclusive. Certo? E você tem as pás aqui externas a ela e o fluxo vai passar ao redor delas e criando a força de sustentação. Ela trabalha com uma queda que é ínfima, é muito pequena, mas uma vazão enorme para poder criar as forças de sustentação que a gente precisa para a turbina. Certo? Então, basicamente isso. E tem a ogiva, né, que vai ser fundida justamente com a pá da hélice e vai ser preso ao flange do eixo por meio de parafuso. Então, você vai lá, faz a ogiva, prende, né, as pás nela e depois você vai ter um eixo, né, que vai estar ligado à carcaça externa dessa turbina que vai basicamente tocar o gerador, certo? Então, o rendimento máximo dela está na faixa de 80%,
graças ao o atrito, né, o arrasto que a gente vai ter sobre as pás, ela não consegue ter uma eficiência maior. E a gente tem normalmente um número maior e maior dimensões que as pás em relação às Kaplan, certo? Então a Kaplan possui um número de pás que é menor, certo? Mas a dimensão dela é muito maior que a da Kaplan, justamente para poder aproveitar mais vazão, então mais áreas para as pás, certo? Para ter mais força de tração sobre a turbina, poder chegar naqueles 80% lá. Então, a queda é bastante baixa. Normalmente o eixo é vertical em função, né, do peso da própria turbina, porque ela é de grande porte, certo? E você tem como é que fala? O escoamento ao redor dela no formato de câmara aberta ou câmara espiral, que vai fazer basicamente esses efeitos aqui, ó. A câmara que é ao redor dela, que vai ajudar, né, com que o fluxo como é que fala? Ocorra, né, igualmente entre todos os pedaços aqui da turbina, ou seja, na direção radial dela, que não tenha nenhuma diferença de vazão, certo? E aí eu vou ter a mesma velocidade nas pás, esse é o objetivo, a gente ter diferentes, vamos dizer assim, sistemas de distribuição da água em torno da turbina em si, então ela não fica, né, fala, com a possibilidade, né, do fluxo poder escoar de maneira distinta, né, de um lado para outro para ela, para não ter forças desencontradas sobre a turbina. Então, não tem, em relação à cápsula, né, o sistema de regulagem das pás, então isso acaba barateando, né, essa turbina em relação à outra, tá? Nessa questão do controle, certo? Porque como é de maior porte, a gente tem maior demanda, né, de material para a construção dela. Então, fala, transporte, material, etc. Ele fica tem um custo mais elevado também, mas não o mesmo dos elementos móveis da capa, tá? E o que acontece? Normalmente esse tipo de turbina é turbina que vai utilizar em usina de base, ou seja, aquela que vão manter a produção ao longo do ano, um valor constante. Então não vai ser uma turbina que eu vou acioná-la rapidamente ou eu falo frear ela rapidamente, o porte dela é muito grande, a vazão que passa por ela é muito elevada, então ela tem uma inércia grande em relação à resposta. Então a gente põe ela para trabalhar com uma condição que ela vai estar com o melhor rendimento dela e ela tem que ficar trabalhando daquele jeito ali, né? Do que ele fala que é invariável perto do diagrama de consumo. Então, se o consumo vai aumentando, vai ser outras turbinas que vão atender esse aumento do consumo. Essa turbina é feita para trabalhar com uma vazão praticamente constante, ao longo de todo o ano, certo? Então, flexibilidade de operação para ela é bastante baixa, mas ela vai atender, né, esse tipo de demanda, tá? São, como é que fala? Usinas de grande porte, etc., elas têm essa característica, elas vão produzir energia de base, elas vão se manter operando com basicamente na mesma condição o tempo inteiro. As outras usinas menores, né, usinas a fio d'água, usinas onde você tem turbinas menores, essas que vão e se permitindo, né, que o sistema elétrico vá se adequando, né, ao consumo, certo? Porque o consumo ele modifica muito rápido, enquanto a produção não, certo? A produção ela demora um tempinho, justamente porque você vai acompanhando o consumo, na hora que vai vendo que ele vai subindo, aí você já vai entrando com as turbinas. Então, normalmente, você tem, né, um fator como é que fala? Uma, vamos dizer assim, uma produção que ela já está em um nível um pouco maior que o consumo, e na hora que o consumo vai subindo, você vai lá e corrige essa produção sua, mas você tem sempre uma folga em relação ao que é distribuído e em relação ao que está sendo consumido, certo? Para que justamente você consiga, né, ter tempo de atuar antes de ter algum problema operacional. Do ponto de vista da rede, né, você teria, por exemplo, a redução da frequência dela. Sai de 60, ela começa a cair para 50, por exemplo, e você vai ter equipamento que vai ter problema, certo? Principalmente a parte eletrônica. Pega às vezes aquele nível, aquela
potência que vem da rede, né? Às vezes vai ter um sistema lá que vai fazer uma inversão de onda completa com retificador para poder criar uma corrente contínua, né? Para um circuito eletrônico, por exemplo. E aí, se a frequência cai no transformador daquele circuitinho, né? Ele não vai ter a mesma a potência lá na saída. E como ele não consegue se adequar, aí em vez de você ter lá o nível lógico 5 volts e 0 volts, por exemplo, aí ele não consegue chegar naquele 5 e ele não vai entender quando usar os comparadores dele, né? Que aquilo como é que fala? Que aquele valor lógico que ele está chegando lá é 1 ou um 0. E daí ele pode parar de operar ou ter uma resposta independente. Uma resposta como se como é que fala? Diferente do que estaria acontecendo. E simplesmente o equipamento para, é um pico, né? E para de operar. E aí você tem que resetar, etc. E isso é problemático quanto maior for a cadeia de construção, ou a cadeia de produção, né, sua. Então, quando você tem um pico de luz, por exemplo, que pode acontecer várias vezes, não só por problema da produção, mas problemas na rede próxima também. Estoura um distribuidor, ou cai um raio numa estação e você tem um problema pontual, você tem um pico, né, na sua luz, ela de repente cai para um sistema de reserva, entra depois, mas naquele picozinho ali você tem, de repente, uma linha de montagem inteira, né, parando. Os técnicos tudo levantando, xingando, e já, cada um já entra para a máquina que sabe que ele vai ter que ligar primeiro. Certo? Então, para os tubinos tipo hélice aqui para a gente. A gente tem trabalho de pequenas quedas, eixo vertical, a câmara aberta ou caixa espiral. A gente tem um sistema de regulagem somente das pás do distribuidor, ou seja, não tem das pás da cápsula, só do distribuidor que vai trabalhar para elas. E normalmente utilizado em turbina de base. Essas características aqui. Então, instalações de grande potência, onde a gente vai ter, né, pequenas quedas e grandes vazões. Certo? E no caso dos tubos aspiradores, que são basicamente esses tubos aqui de saída, tá? Eles vão ter essas características aqui para essas turbinas, tá? Bastante utilizado para justamente evitar o efeito de captação, certo? Eles vão basicamente recuperar parte da energia de queda, ou seja, da diferença de pressão que a gente tem entre entrada e saída da turbina, conforme a área vai aumentando, né? E como a velocidade vai caindo em função da área ter aumentado, a pressão aumenta na saída da turbina. Então a gente consegue recuperar parte da energia cinética residual e aí a gente tem uma redução, né, dessa energia cinética residual que a gente teria para a turbina. No caso da Pelton, tá, essa energia cinética residual para a gente está em torno de 1 a 2% da queda. O restante, né, foi transformado em energia cinética e depois virou a. Como é que fala? Depois passou pela turbina, ela vai simplesmente cair como chama? Vai cair nesse tubo aspirador e dele, né, vai seguir para o canal de fuga. Então é praticamente nada da energia de pressão mesmo que vai ter, porque é só o desnível para chegar no restante do rio, certo? Como se fosse um canal aberto ou alguma coisa do tipo. E no caso da cápsula, né, esse efeito de energia cinética residual que a gente vai ter na saída da turbina pode chegar a 50%. Então é bastante importante, né, que a gente tenha esses tubos aspiradores aí quando necessário, certo? Cada pelta faz diferença, mas no caso da cápsula, no caso da Francis, da Bulbo, etc., você tem a necessidade de ter esse elemento, né, na instalação em si. E mostrando, né, o projeto, o formato, né, como que fica, etc. Certo? E todo hidrelétrico tem esses elementos aqui, tá? Você tem a próprio reservatório da água que você vai ter. Pode ser um reservatório pequeno, você vai acumular água durante um dia ou algumas horas, como você pode acumular água durante meses, certo? Para produção de produção elétrica, né, e regularização da vazão do rio. Você tem a barragem em si, certo? Que aí tem diferentes tipos de construção, pode ser toda feita em concreto, ela pode ser de rocadura, quando você usa rochas e solo, né, do próprio material que está lá próximo, associado também às, como é que fala? A, como é que fala? O uso do concreto intercalado com eles, tá? Você tem também
Para as zonas rurais, tá? Você pode criar uma barragem só com material de solo mesmo, ou seja, como é que fala? Solo compactado, você vai, cria um monte, vai ficando passando trator por cima dele para compactar ele, certo? Deixa um espaço para poder colocar o canal de fuga, que é a próxima parte aqui, e a partir disso você tem a criação da sua barragem, né, de baixo custo. As barragens aí, elas aparecem bastante em zona rural, seja para você acumular água de um pequeno nascentezinho, alguma coisa assim para servir, para atender o gado, produção de peixes, coisas do tipo, tá? Mas pode ter também, se tiver um desnível, produção de energia hidrelétrica, tá? Ou tocar uma roda d'água, alguma coisa do tipo. E depois você tem lá a parte da turbina em si, o distribuidor um pouco antes dela, certo? E a voluta logo em seguida, para depois canal de fuga. Então a voluta aqui está basicamente para ir aumentando na área de escoamento gradualmente para poder ter uma recuperação, né, na pressão na saída da turbina. Certo? Alguma dúvida, gente? Isso foi toda a apresentação, tá? A turbina a gente não dá tanto enfoque assim nesse curso, não. Quem sabe na próxima versão dele. Na verdade, estou muito mais preocupado pelo menos no que eu propus, né, para o próximo currículo, que essa disciplina aqui ela envolva mais também a parte das forças de sustentação sobre as pás, né, poder mostrar como que é a aerodinâmica, embora para a gente seja hidrodinâmica, né, o escoamento ao redor da pá, que é como é que fala? É um universo à parte dentro dessa parte de projetos. Tá? E entrar um pouquinho mais em compressores. Compressores a gente quase não vê. Alguma dúvida, gente? Professor, Ah, com essa matéria aí, tá tranquilo por enquanto. Eu uhum, tenho uma dúvida simples, quanto ao exercício de fixação que tem que entregar dia 8 agora. entendi. Vamos dar uma olhadinha nele então. Qual o exercício em específico? É a 4, a última da 4AC, que é a associação de bomba. Só uma Hum, dúvida mesmo quanto ao cálculo do rendimento. associação de bomba? Mandou associar duas bombas em série. Não, Ah, tá, mandou tá, tá, associar tá, bombas tá. em série. Eu respondi isso aí para os meninos nas aulas passadas. Ali, o texto ele indica para a gente o seguinte. Deixa eu só abrir aqui, fica mais fácil para a gente ver. Máquina de fluxo, conteúdo. Esse exercício aqui é do Gustavo, tá? Só peguei e apliquei ele. A gente ia fazer um ali, mas deixa quieto. A última aqui, ó. Pelo texto, tá? O original é esse aqui, ele dá eficiência volumétrica de 90, eficiência mecânica de 85, não dá o hidráulico. Eu dei a sugestão de utilizar a mesma eficiência de 95 como eficiência hidráulica, tá? Mas no texto aqui na letra C, ele é claro quanto a isso, tá? Porque na letra A você calcula, né, qual que é a vazão, na B a gente calcula qual que é a altura teórica, e aí ele fala na letra C quantas bombas desse tipo operando as condições calculadas anteriormente. Quais condições? Vazão e altura, ou seja, ele basicamente iguala a altura manométrica teórica com a altura manométrica com que a bomba ia operar, certo? Então é como se a gente tivesse eficiência hidráulica, né, de 100%. Então, no texto, né, ele indica essa condição de operação aqui. E aí, para a altura que você achou, ela tem que dar os 40 metros. Se você achou uma altura menor, e esse exercício foi feito para achar uma altura menor, esses 40 metros obtidos aqui, ó, ele vai ter que ser suprido por uma série de bombas. Por exemplo, se você achou 20 metros certinho, vai precisar de duas. Se você achou 15, você vai precisar de no mínimo três. E uma vez você tem, né, a potência de acionamento desse motor, o rendimento total de cada uma das bombas vai ser dado basicamente, né, pela eficiência volumétrica, pela eficiência hidráulica, que seria 100%, né, já que a altura manométrica teórica e a altura manométrica seriam iguais para esse exercício aqui em específico, certo? E eficiência mecânica, né, para achar a eficiência da bomba. E aí, como elas vão ser bombas iguais, né, a eficiência delas vai ser basicamente, da associação vai ser a mesma, tá? Do que uma bomba individual. Isso, a gente até fez uma demonstração. Professor, Ah, eu segui assim, um raciocínio seguinte. É,
Para mim achar o número de bombas, eu dividi a altura manométrica que ele deu, que é os 40, pela altura teórica. Uhum. Aí deu 2,3 bombas. Aí eu falei que são 3 bombas, certo? Sim, porque duas não vai operar. Uhum. Aí eu coloquei que o rendimento hidráulico seria essa altura manométrica de 40 dividido por 3 vezes a altura teórica. Aí deu 0,77 o rendimento hidráulico. Isso é errado? Como é que você fez? Finalzinho? Eu coloquei que o rendimento hidráulico Uhum. foi a altura manométrica, que são os 40 metros, dividido por 3 alturas teóricas, porque são Não, 3 não, não, não. bombas. É o rendimento associado à eficiência, tá? O sinônimo. Então, o que acontece? O rendimento da bomba basicamente é um produto da eficiência hidráulica, volumétrica e mecânica, tá? Uhum. Deu volumétrica e a mecânica, não deu hidráulica, mas como ele igualou para a gente, né, a altura manométrica teórica com a altura manométrica, nesse texto aqui para a gente, operando com as condições anteriormente, calculadas anteriormente, então é basicamente igualar esse aqui à altura manométrica, então a eficiência hidráulica fica de 100%. A eficiência da bomba nesse ponto de operação vai ser de 0,90 vezes 1 vezes 0,85, certo? E aí cada uma das bombas para a gente vai ter essa eficiência, que associadas em série, né, para a mesma vazão e para a mesma altura que cada uma vai trabalhar, né, a eficiência da associação, né, seguiria basicamente esse tipo de construção aqui para a gente. Onde a gente fez dedução, né, lá na parte de associação de bombas, certo? Onde a gente mostrou as curvas características, etc. E no caso de ser bombas que vão ter a mesma eficiência, na hora que a gente olha aqui, ó, já que elas vão estar trabalhando com as mesmas alturas, certo? Então, o denominador é a mesma bomba, então tem a mesma eficiência, mesma altura. Então, como se tivesse a mesma eficiência e a mesma altura para esses dois termos aqui no denominador, então daria basicamente o mesmo efeito aqui. Então, a eficiência seria a eficiência de uma bomba só, certo? Para as três juntas, certo? Como se pegasse aqui, ó, Eu eficiência, entendi. e a gente tivesse isso aqui, ó. Como as eficiências e as alturas são iguais, teria só o eta aqui. Vou só tirar, não vou o índice. E as mesmas alturas para todas as bombas. Então, já que a altura e a eficiência é a mesma, já que vão ser três bombas iguais, o que vai acontecer aqui? Ó? A gente vai ter aqui, vou colocar assim, Ctrl C, Ctrl V. Aqui no denominador para a gente vai ficar com eficiência vezes altura, mais eficiência vezes altura, vai virar duas eficiências vezes altura. A gente só aparece um 2 aqui. E aqui, como eu tenho duas alturas, vai virar 2H para a gente. Certo? Um 2 simplifica com outro 2. Certo? Uma eficiência simplifica com eficiência. A altura simplifica com outra. A gente fica com a eficiência da associação em série, né? Igual a eficiência de uma bomba única. Tá? É característico quando a gente tem bombas iguais, né, operando, né? Mas nas mesmas condições. É o caso do nosso. Então a eficiência para a gente vai ser o 0,90 vezes 0,95, 0,85, né, vezes 1. E aí com esse rendimento, né, cada uma das bombas vai acabar trabalhando com uma determinada potência. Professor, e na potência de acionamento de cada bomba, igual ele pede, vai ser a altura manométrica, eu vou considerar o 40 ou 40 dividido por 3, já que são 3 bombas? 40 dividido por 3. Uhum, não, beleza, entendi. Porque as três tem que dar 40, né? A vazão Uhum, mesmo. eu entendi. Essa pergunta aí foi no caso do cálculo da potência, professor? Eu Uhum. tenho que dividir a altura pelo número de bombas? Sim. Cada bomba vai suportar uma parte só da altura manométrica. Uhum. Não, beleza.
Quem mais? Essa letra C que dá bastante dúvida, né? Quem perguntaram ela três vezes já. Isso é Minha bom, dúvida porque foi pega igual do onde. Marcos. É ótimo exercício que a gente chega e tem alguma dificuldade nela, porque identifica onde a gente tem algum problema que não entendeu ainda. Seja questão de texto, tá? Que poderia vir aqui dar eficiência direta, mas ele preferiu indicar aqui no texto, né, de maneira indireta pra gente, como que a gente tinha que trabalhar, certo? Que é bom que a gente fique esperto também com leitura, interpretação de texto. Exercício que a gente pegue já faz direto, assim, então eu não precisava, porque já sabia fazer, ui. Só treinei. Não, era só isso mesmo. Obrigado, viu, professor. Por nada. Que agradeço. Aqui, agora outra coisa simples, assim, só para me começar a desenvolver aqui. Ah, Aquele projeto do laboratório, a instalação eu posso fazer ela do jeito que eu quiser? eu deixei para vocês, ó. Escolhe a instalação que vocês acharem mais interessante. Vocês querem pensar. É interessante que vocês tentem, né, reproduzir uma instalação real. Que instalação pode ser? Pode instalação hidráulica de uma piscina? Pode. Pode ser instalação hidráulica do meu prédio? Pode. Pode ser instalação hidráulica da minha casa? Pode. Desde que, né, seja necessária a bomba para ela, né? Porque a gente precisa da bomba para poder fazer o dimensionamento, mas a instalação vai ser o que a gente quiser. Eu quero pegar a instalação hidráulica da Regap? Fique à vontade. Né? Pega só um pedaço, fica mais fácil. E aquilo ali é tubo que não acaba mais. Certo? Mas é da escolha de vocês. Então eu deixei que vocês propusessem, né, uma instalação hidráulica, certo? E aí nessa instalação hidráulica tem que estar listadas as coisinhas, né? Quais são os seus comprimentos de tubo, quantas válvulas vão ter, quantas. Como fala? Qual vai ser o desnível que vai existir, para justamente vocês conseguirem fazer os cálculos, certo? A vazão em si é demanda da instalação, então também faz parte, né, desses elementos que vocês têm que propor. Então tem a altura manométrica, que vai ser em função da vazão, e a vazão e como que é, qual vai ser o formato físico, né, da instalação, é de escolha de vocês, assim como o tipo de material que vocês vão utilizar, e uma vez que vocês tenham isso, né, trabalhar, claro, né, os diâmetros comerciais, certo? E não vai ter nenhum tubo, por exemplo, que vocês vão achar lá é, com diâmetro, por exemplo, né, de 1,32 metros, por exemplo, de tamanho, certo? Então, trabalhar com os diâmetros comerciais, de preferência, que aí dá um caráter mais formal, né? A instalação fatalmente vai ser esse. Tudo bem? Não, beleza, professor. Eu estava pensando já nessa instalação, aí eu até peguei uma imagenzinha na internet de um prédio, aí eu vou Sim. colocar as curvas, os acessórios, né, que tem perda de carga, tudo direitinho, e vou listar eles, tá bom? Tá bom. Obrigado, hein, Tudo professor. jóia. Todo Até jeito a gente amanhã. tem aula de quinta-feira, né? Para justamente a gente olhar o projeto, né? Uhum. Que é a semana que vem, então nessa aula, como a gente não tem. Como fala? Experimento, que a gente já viu todos, aí fica para ajudar vocês com justamente no projeto. É interessante que já comecem a fazer mesmo para levar as dúvidas. Senão, a gente fica Eu usando a te aula perguntei para isso hoje por vocês ir causa disso. fazendo e quando tiver dúvida eu vou lá e respondo. Hum. Eu Senão, não, eu bastante perguntei hoje pouco presente. porque... Em vez de vocês aproveitar a ajuda. Não, beleza. Aí sexta eu já levo as dúvidas. Uhum. Tá bom. Obrigado, professor. Nada, eu que agradeço. Até mais para vocês, gente. Vamos encerrar as gravações. Parando aqui. Ótimo. Valeu, Parando aqui professor. também.